Seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, essa é a segunda parte do caso dos assassinos do pântano, mais conhecidos como Myra Hindley e Ian Brady. E a segunda parte eu vou deixar linkada aqui em cima para quem não assistiu. E lá eu basicamente falei quem são esses dois, como eles se conheceram e o mais importante, por que eles decidiram cometer o crime perfeito. E a primeira parte desse caso ela foi tranquila, tinha algumas coisas esquisitas, mas tranquilo. Porém, essa segunda parte é extremamente pesada. Então, vamos para o nosso aviso. Se você é uma pessoa mais sensível quando se trata de abuso sexual infantil e tortura, por favor, não assista esse vídeo. Existem diversos casos aqui no canal que você pode assistir tranquilamente, mas esse não é um deles. Essa segunda parte vai ser basicamente apenas os assassinatos, mas como eu sei que meus seguidores são todos teimosos e vão assistir de qualquer jeito, não importa o que eu fale, eu vou tentar deixar alguns avisos de gatilho durante o vídeo, mas já saibam que ele inteiro é tenso. Então, chega de blá e vamos pro caso de hoje. Na primeira parte desse caso, eu terminei falando como que Ian Brady conseguiu convencer Myra Hindley a cometer o crime perfeito, no qual envolvia uma criança. E então, no dia 12 de julho de 1963, eles decidiram que já era a hora de colocar o plano em ação. E então, naquele dia, quando eles saíram do trabalho na Millward Merchandising, eles foram até a casa da avó de Myra, onde começaram a preparar tudo e em seguida sairiam à procura de sua vítima. E Ian checou todos os mínimos detalhes, incluindo contar os botões de sua camisa e os de Myra, exatamente para que não houvesse chance nenhuma de eles perderem alguma coisa na cena do crime, que mais tarde pudesse ser conectado a eles e, consequentemente, eles serem presos. E eles também pegaram a van branca emprestada de um vizinho. Lembrando que nessa época Myra ainda não sabia dirigir, ela não tinha sua carteira de habilitação, porque ela tinha perdido 3 vezes. Mas mesmo assim ela iria dirigir e enquanto ela estava na van, Ian a seguiria na moto. E basicamente o plano era o seguinte: eles sairiam pela cidade procurando por alguma vítima e quando Ian encontrasse alguém que lhe se interessasse, ele faria um sinal para Myra com os faróis da sua moto e isso significaria que ela deveria parar a van e oferecer carona para essa pessoa, uma criança. Enquanto eles se preparavam, muito perto dali, Pauline Reed, de 16 anos de idade, estava se arrumando para ir a uma festa que iria ter na Cornwall Street. Inicialmente, ela estava com medo de que seus pais mudassem de ideia e não a deixassem mais ela ir, porque os pais de seus amigos haviam descoberto que teriam bebidas alcoólicas sendo servidas na festa. Então, nenhum deles iria e ela iria sozinha. Mas mesmo assim, considerando que ela era uma menina muito tímida, ela estava muito animada e se vestiu com um vestido rosa, um casaco azul e sapatos e luvas brancas. E realmente seus pais não gostaram muito da ideia, mas quando viram que Pauline queria muito ir, eles acabaram cedendo e ela saiu de casa às 8 horas da noite com sua bicicleta. E quando seus amigos descobriram que ela iria sozinha, eles não conseguiram acreditar, porque como eu falei, ela era muito tímida. E então eles saíram de suas casas e ficaram esperando ela passar na rua. E quando ela passou, eles começaram a acompanhá-la, até mesmo para ela não caminhar todo o caminho sozinha. Então ela entrou na Froxmere Street e seus amigos decidiram cortar caminho e ir para um local onde eles a veriam de cima, quando Pauline passasse pela Railway Street, que ela teria que passar para chegar no clube onde estava tendo a festa, mas eles não a viram. E eles não ficaram preocupados nem nada disso, porque eles imaginaram que ela simplesmente teria mudado de ideia, levando em conta que provavelmente seria uma coisa que ela faria em outras situações. Mas como você já deve imaginar, infelizmente não foi isso que aconteceu. E na verdade, Pauline não seria a primeira vítima de Myra e de Ian,
porque minutos antes, quando eles passaram pela Gorton Lane, Ian fez o sinal para Myra, porém ela não parou, e quando ele perguntou para ela o porquê ela não havia parado, ela disse que ela conhecia a menininha que estava passando, chamada Marie Rock, que deveria ter cerca de 8 a 10 anos de idade. E ela disse que Marie era vizinha de sua mãe, então seria muito arriscado eles simplesmente decidirem sequestrá-la, porque possivelmente eles seriam ligados como suspeitos. E além disso, Myra disse que ela era muito nova e que isso chamaria muita atenção de todo mundo, principalmente da mídia. Então eles deveriam sequestrar alguém mais velho, como por exemplo, uma adolescente. Poucos minutos depois, eles entraram na Froxmore Street e avistaram Pauline Reed, e imediatamente Ian fez um sinal. E acontece que Myra também conhecia a Pauline, porque ela era uma das amigas de Maureen, sua irmã mais nova, e elas também frequentavam a mesma igreja. Só que dessa vez ela não se importou com isso e decidiu parar mesmo assim, oferecendo carona para Pauline, que aceitou porque ela conhecia a Myra, então ela literalmente não tinha motivo nenhum para desconfiar de nada. E quando Pauline entrou no carro, alguns minutos depois, Myra perguntou se ela se importaria em ajudá-la a procurar uma luva branca que ela havia perdido em Saddleworth Moor, que era um pântano, e que essa luva tinha um valor muito sentimental para ela, mas que logo em seguida ela deixaria na festa. E Pauline, infelizmente, também concordou com isso. E quando elas chegaram lá, Ian parou ao lado das meninas e Myra disse que ele era o seu namorado e que estava ali para ajudar a procurar a luva também. De acordo com Myra, ela ficou o tempo inteiro esperando dentro do carro enquanto observava Ian e Pauline entrando no pântano, e que ela não sabia de nada, não fazia a menor ideia do que teria acontecido. Porém, Ian disse que isso não era verdade, que na verdade ela estava presente durante todo o tempo e que até mesmo o ajudou, e que isso o impressionou porque ele não sabia que ela tinha aquilo dentro dela. Pura maldade. E novamente, de acordo com Myra, depois de 30 minutos, Ian voltou sozinho para a van carregando uma pá e a levou para o local onde estava o corpo de Pauline, que tinha um ferimento gigantesco no pescoço, o que aparentemente teria chocado porque Ian teria lhe dito que iria asfixiá-la, e ela também teria perguntado se ele a havia abusado sexualmente, e ele disse que, claro que sim, como se fosse uma coisa super normal. E na versão contada por Ian, ele diz que Myra chegou a arrancar um broche de Pauline, falando que ela não precisaria daquilo para o local onde ela iria, e que esse comentário específico teria o enfurecido, chegando ao ponto dele dar um tapa na cara de Myra. Ou seja, basicamente, a versão dos dois é completamente diferente, e o mais frustrante de tudo é que isso acontece em quase todos os casos, então é muito difícil saber o que realmente aconteceu. Mas após o assassinato, eles enterraram o corpo de Pauline Reed ainda no pântano e colocaram algumas folhas e gravetos em cima para que ninguém percebesse que aquela terra havia sido mexida. Eles também contaram seus passos até o carro para saberem o local exato, porque Ian pretendia voltar para o local diversas vezes para reviver o momento. Depois, eles tiraram a foto do túmulo e colocaram a bicicleta de Pauline dentro da van e foram embora. Por volta da meia-noite, a mãe de Pauline, Joanne Reed, acordou e percebeu que sua filha ainda não havia voltado da festa, e ela imediatamente entrou em pânico porque já estava muito tarde e ela meio que sentiu que alguma coisa tinha acontecido. E então, ela e um dos irmãos de Pauline foram até o clube onde teve a festa, que já estava praticamente vazio. Praticamente só tinham as pessoas da limpeza mesmo, arrumando tudo, guardando tudo. E eles perguntaram se alguém havia visto Pauline, mas todo mundo falou que não, que ela nem havia ido para a festa. E então, John ligou para a polícia e relatou o desaparecimento de sua filha, enquanto Myra e Ian estavam limpando tudo, limpando ao máximo a van, queimando as roupas que eles haviam usado naquele dia, basicamente se livrando de qualquer evidência. E logo depois, eles sentaram na lareira, pegaram um vinho e ficaram refletindo sobre tudo o que eles haviam feito até caírem no sono. E infelizmente a polícia foi para aquela teoria que todos nós odiamos, de que Pauline teria fugido com seu namorado, que ela não tinha, e ignoraram completamente o fato de que ela nunca tinha demonstrado nenhuma insatisfação com a família ou com a vida que ela tinha, e que ela também era uma boa menina, literalmente não tinha
motivo nenhum para ela fugir. Então sua família obviamente não acreditava nessa teoria, fazendo com que eles fossem para a pior hipótese de que ela realmente havia sido sequestrada e que possivelmente já estava morta. E sua mãe acabou entrando em uma depressão tão grave que ela teve que ser internada em uma clínica psiquiátrica. E o caso acabou esfriando porque não tinha nenhuma evidência. Enquanto isso, Myra e Ian continuavam indo até o pântano para ficarem observando o túmulo, porque aparentemente isso acalmava Ian e o lembrava de que ele havia cometido o crime perfeito. No dia 23 de julho, Myra comemorou seu aniversário de 20 anos de idade. E o seu vizinho, o que tinha emprestado a van, ele deu essa van pra Myra, a van que ela havia usado para sequestrar uma criança, porque ele tinha conseguido comprar um novo carro, então ele não precisava mais. E a primeira coisa que ela fez foi pintar todo o interior de branco, porque dessa forma seria muito mais fácil deles visualizarem alguma evidência e, consequentemente, fazerem uma limpeza melhor. Algumas semanas depois, um policial foi até a casa de Myra, mas não era nada relacionado ao desaparecimento. Na verdade, ele estava apenas interessado em comprar a van, mas como ele não tinha dinheiro na hora e teria que pagar depois, ele a convidou para um encontro, no qual ela aceitou. E Ian achou toda essa situação extremamente irônica e hilária. Porém, o encontro acabou se tornando em um relacionamento, sendo que o policial era casado, chegando ao ponto até de Myra se interessar pela polícia e se inscrever para a academia, o que novamente Ian amou a ideia porque seria incrível. Eles teriam alguém infiltrado, conseguindo ver como estava a investigação e até mesmo se livrar de evidências. Mas isso não durou muito tempo porque ele descobriu que Myra estava tendo relações sexuais com o policial, o que era um pouco óbvio considerando que eles estavam realmente namorando. O que Ian não gostou nem um pouco e a forçou a terminar o relacionamento e também a abandonar essa vontade de querer ser policial. Em novembro do mesmo ano, Myra entrou para um clube de armas a pedido de Ian para que eles tivessem esse acesso com mais facilidade a armas caso eles precisassem. E a esse ponto já haviam se passado 4 meses desde o desaparecimento de Pauline Reed, fazendo com que eles começassem a planejar o próximo. De acordo com Myra, ela não queria fazer isso porque ela achava que seria uma vez e pronto, e que na primeira vez ela só tinha feito para deixar Ian feliz e mantê-lo por perto, mas de qualquer forma ela concordou em fazer uma segunda vez, para deixá-lo feliz e mantê-lo por perto. Dessa vez, Ian queria uma vítima mais nova, porque de acordo com ele, Pauline teria dado muito trabalho e ele queria alguém que fosse mais fácil de dominar, logo, uma criança. E agora Myra já tinha sua carteira de habilitação, porém ela não tinha a van, e então eles alugaram um carro. E então, no dia 23 de novembro de 1963, eles dirigiram até uma cidade pequena que ficava perto, chamada Ashton-under-Lyne, e foram para um dos mercados principais, onde ficaram observando as crianças, até que encontraram John Kilbride, de 12 anos de idade, sentado sozinho comendo. Naquele dia, John tinha começado o seu dia normal, indo no mercado e comprando algumas coisas para sua avó, e depois foi no cinema com 3 amigos, que por sinal todos também se chamavam John. Por volta das 5 horas da tarde, eles decidiram ir para o mercado local para ver se alguns dos comerciantes precisavam de uma ajuda extra e, consequentemente, eles ganhariam os trocados. E isso era algo que eles faziam com bastante frequência, então era super normal. Quando chegaram lá, cada um foi para uma loja diferente e John Kilbride foi visto pela última vez às 5h30. Assim que Ian viu John sentado, provavelmente comendo e descansando do trabalho, ele fez o sinal para Myra e então os dois se aproximaram e falaram que estava muito tarde para ele ficar sozinho ali. E lhe ofereceram a carona e John, obviamente super feliz, aceitou. E assim como haviam feito com Pauline, poucos minutos depois eles falaram sobre a luva branca que haviam perdido no pântano e perguntaram se John se importaria em ajudá-los a procurar. E como ele era uma criança que amava ajudar os outros, ele sempre estava disposto, ele aceitou e então eles dirigiram diretamente para o pântano. Novamente, Myra disse que não viu nada e que não estava presente, que ficou apenas esperando na van e que 30 minutos depois, Ian apareceu sozinho, mas ele disse que ela estava presente sim
e que ela até mesmo chegou a segurar John enquanto ele estava sendo abusado sexualmente, e John Kilbride foi asfixiado e enterrado em uma cova. E em seguida o casal voltou para a casa deles e fizeram o ritual de limpar a van, sentarem na frente da lareira tomando vinho, enquanto ficavam refletindo sobre as atrocidades que eles haviam feito, como se fosse a coisa mais normal do mundo, até caírem no sono. Enquanto isso, a família Kilbride estava começando a ficar preocupada porque John estava demorando demais. Sua mãe, Sheila, chegou a ir ao cinema para ver se ele havia ficado para assistir mais uma sessão, que era algo que ele fazia às vezes, e até chegou no mercado, mas não tinha sinal nenhum de seu filho. A família então saiu pela vizinhança procurando por ele, falando com seus amigos para ver se alguém o havia visto, o que infelizmente ninguém tinha visto nada, e Sheila fez o jantar de John por muito tempo na esperança de que ele voltasse para casa. E infelizmente esse caso não teve tanta atenção na mídia quanto deveria, porque literalmente no dia anterior, John Kennedy, o presidente, havia sido assassinado, então apenas se falava nisso em todos os noticiários, mas a polícia local continuou fazendo uma investigação para ver se encontravam alguma coisa. E não demorou muito até que Patrick Kilbride, o pai de John, fosse considerado o principal suspeito, porque realmente nesse tipo de caso as pessoas próximas geralmente são as culpadas, e eles foram com tudo, eles o questionavam o tempo inteiro, chegando ao ponto da própria comunidade achar que Patrick realmente era o culpado, o que deve ter sido horrível. Imagina, você não pode nem sofrer pelo luto ou sei lá, a sensação que você está sentindo porque o seu filho desapareceu, porque você está sendo considerado como suspeito. E além disso, a polícia também não está investigando outras pessoas porque eles estão 100% focados em você. Em fevereiro de 1964, Myra conseguiu comprar um carro novo e então ela e Ian, juntamente com o cachorro que eles haviam adotado, chamado Puppet, foram até o pântano de Saddleworth para tirarem fotos em cima dos túmulos. Tem até uma foto que se tornou muito famosa nesse caso, onde Myra está em cima do local onde o corpo de John Kilbride foi enterrado, carregando seu cachorro e olhando diretamente para o chão. E nesse momento, nenhum dos dois casos, nem o de Pauline Reed, nem o de John Kilbride, haviam sido conectados. Primeiro, eles haviam sido cometidos em locais diferentes. Segundo, porque um era menina, outro era menino, e também as idades eram diferentes, então realmente não tinha nada que eles pudessem ligar naquela época. E essa conexão, na verdade, demorou muito tempo para acontecer. E novamente, Myra e Ian decidiram que estava na hora deles acharem uma nova vítima, porque alguns meses já haviam se passado desde o desaparecimento de John Kilbride. E então, no dia 16 de junho de 1964, Myra foi buscar Ian na casa dele, na Westmoreland Street, e então eles saíram à procura da vítima, porém eles nem precisaram sair da rua, porque eles viram uma criança de 12 anos chamada Keith Bennett. Keith morava com sua mãe, Winnie, seu padrasto, Jimmy Johnson, e seus 5 irmãos mais novos na Westmoreland Street. E naquele dia, sua mãe tinha deixado seus filhos dormirem na casa da avó, na Morton Street, que era literalmente muito perto da casa deles. Então ela levou seus filhos, mas no meio do caminho, Keith viu alguns amigos brincando na rua e correu para ficar um pouco com eles. E mais tarde, ele iria para a casa da avó. Sua mãe se lembra de gritar para ele tomar cuidado e ela só não esperou porque ela estava grávida de 9 meses e precisava voltar para casa. E apenas alguns minutos depois, Ian e Myra o avistaram. Quando eles viram Keith, eles pararam o carro e perguntaram se ele poderia ajudá-los com algumas caixas. Eu só imagino o que ele pensou na hora, porque eram literalmente 2 adultos precisando de ajuda de uma criança, então eu não sei se ele ficou intimidado a entrar no carro ou se ele realmente foi porque ele estava afim. Mas quando ele entrou no carro, Myra falou mais uma vez sobre a sua luva branca que ela havia perdido no pântano e perguntando se ele poderia ajudá-la a procurar porque tinha um valor sentimental. E então ele acabou aceitando. E eles dirigiram para o Saddleworth Moor e novamente Myra disse que ela não viu nada, que ela não sabia de nada, que ela havia ficado dentro do carro e que 30 minutos depois Ian apareceu, o que novamente foi desmentido por Ian. E ele até disse que Myra chegou a acalmar Keith porque em um certo momento ele começou a ficar preocupado de que sua avó
ia ficar preocupada porque ele não tinha chegado na casa dela, mas Myra disse que ia ficar tudo bem e que ele iria chegar a tempo, o que infelizmente não aconteceu. De acordo com Ian, poucos minutos depois que eles começaram a andar no pântano, ele começou a assobiar uma música que seria o sinal para Myra segurar Keith, e Keith Bennett foi abusado sexualmente e estrangulado. Depois eles tiraram algumas fotos do seu corpo e o enterraram em uma cova rasa, e infelizmente o seu corpo nunca foi encontrado. Como de costume, eles voltaram para casa, limparam a van, queimaram suas roupas, e Ian também queimou a foto que ele havia tirado de Keith Bennett, porque de acordo com ele, a foto não estava boa o suficiente, estava tremida, literalmente zero remorso. Só que diferente das outras vezes, eles não ficaram juntos, refletindo sobre o que haviam feito, tomando vinho e namorando. Na verdade, cada um foi para sua casa e eles só se viram na manhã seguinte, no trabalho. E o mais triste é que Keith Bennett não foi dado como desaparecido imediatamente, porque a sua mãe achava que ele estava na casa da avó e a avó achava que ele havia desistido de ir para sua casa, e naquela época nenhuma das duas tinha telefone, então elas não tinham como se comunicar e confirmar se ele realmente estava em alguma das casas. E só na manhã seguinte, quando Winnie foi buscar seus filhos, que ela perguntou cadê Keith, e elas perceberam que ele tinha desaparecido e imediatamente ligaram para a polícia, que também focaram na família, mais especificamente em Jimmy Johnson, o padrasto, e esse homem ficou sendo considerado suspeito por muito tempo. No dia 15 de agosto de 1964, Maureen Hindley, a irmã de Myra, se casou com um homem chamado David Smith. E esse relacionamento não era aprovado por ninguém, chegando ao ponto de, no dia do casamento, ninguém da família de Maureen ter comparecido, principalmente Myra, que odiava David. Porém, David Smith se tornou uma pessoa extremamente importante para o caso, então vamos falar um pouquinho sobre ele. David Smith nasceu no dia 9 de janeiro de 1948 e aos 2 anos de idade ele passou a viver com seus avós paternos, quando sua mãe o abandonou e decidiu recomeçar sua vida em outro lugar. E por alguns anos ele realmente acreditava que seus avós, na verdade, eram seus pais, até que ele ficou um pouco mais velho e eles decidiram lhe contar a verdade, pelo menos uma parte da verdade, porque eles falaram que a mãe de David, na verdade, estava morta, o que era mentira. E seu pai biológico, chamado John Smith, vivia viajando a trabalho, então ele nunca estava por perto. E por conta disso, os avós de David decidiram adotá-lo legalmente. E apesar de viverem uma vida confortável, o seu avô tinha um vício gigantesco em apostas, então ele literalmente estava apostando o tempo inteiro. Mas mesmo assim, eles nunca estavam em uma situação muito ruim financeiramente. Eles apenas perdiam os luxos, mas tinham o básico para comida, pagar as contas, manter a casa. E na escola, David sempre foi uma boa criança, ele sempre se comportava muito bem e nunca entrava em brigas. Porém, aos 7 anos de idade, o seu pai, John Smith, resolveu aparecer do nada. Só que ele não era um cara muito legal e muito menos um bom exemplo, porque ele era extremamente abusivo com todas as mulheres e também tinha um temperamento um tanto quanto agressivo. Porém, ele cuidava de seu filho muito bem, mais ou menos, ele mimava ele bastante, sempre lhe dava presentes e o levava para alguns passeios quando ele tinha tempo. Mas da mesma forma em que ele surgiu do nada, ele também desapareceu novamente do nada apenas 2 anos depois. Ele nem ao menos se importou em dar tchau para David. Pouco tempo depois, as coisas começaram a mudar, porque na escola de David tinha um programa para que todos os alunos que viessem de famílias mais pobres pudessem pegar comida de graça ou até mesmo pagar uma quantidade muito baixa. Só que David participava desse programa e ele não entendia o porquê, porque ele sabia que ele vivia uma vida confortável e que ele tinha condição financeira para comprar a própria comida. Então ele decidiu questionar os seus avós e a sua avó disse que na verdade a sua mãe estava viva. E basicamente eles diziam na escola que sua mãe era uma mãe solo e que não tinha um trabalho fixo, então ela não tinha condição de manter a alimentação do filho, e apenas por conta disso ele foi aceito no programa
sendo que ele tinha uma vida confortável e tinha dinheiro para comprar a própria comida. Então, eu não entendi muito bem por que seus avós fizeram isso, se era apenas uma forma de realmente apenas ganhar comida de graça. Depois disso, acho que como qualquer pessoa ficaria, David ficou com bastante raiva e antes ele chamava seus avós de mãe e pai, mas agora passou a chamá-los apenas de senhor e senhora Smith e também se recusou a aceitar comida gratuita da escola. Pouco tempo depois, o seu maravilhoso pai retornou, brigou com o senhor e senhora Smith, pegou David e o levou para morar com ele em um quarto alugado de uma casa que vivia o tempo inteiro sujo e David se revoltou. Ele passou a ser uma criança extremamente agressiva que vivia com raiva o tempo inteiro, passando também a se envolver em brigas constantes na escola, além de que em um certo dia ele empurrou a proprietária da casa de onde eles estavam alugando o quarto da escada. Em um certo dia, ele brigou com seu pai e foi enviado para Stanley Grove Primary Academy, onde a diretora, que também dirigia uma escola de boxe, viu que David tinha um certo talento para isso e o convidou para participar, o que obviamente ele aceitou, e lá ele pôde extravasar sua raiva e toda essa agressividade que ele tinha dentro de si, de uma forma em que ele não fosse preso e até ganhou um campeonato, deixando seu pai super orgulhoso. Mas isso não durou muito tempo, porque para David não tinha muita graça bater nas pessoas e ser aplaudido por isso. Então ele abandonou o boxe e voltou para o soco livre nas ruas e na escola, se tornando o típico bad boy. E uma curiosidade é que David Smith chegou a namorar Pauline Reed, a primeira vítima de Myra e Ian, e ele foi até interrogado pela polícia para ver se ele tinha algum envolvimento com o caso, já que ele via Pauline algumas vezes, apesar de que não era nada sério, era apenas alguns encontros. E pouco tempo depois ele começou um relacionamento com Maureen Hindley e também não era nada sério, até que em março de 1964 ela disse que estava grávida e por isso eles decidiram se casar, principalmente porque naquela época não era socialmente aceito ter um filho fora do casamento, mesmo David tendo apenas 16 anos e Maureen 18, e pelo que era de se esperar, considerando o histórico agressivo de David, o relacionamento era abusivo e ele costumava bater em Maureen sempre que estava com raiva, apenas como uma forma de extravasar essa raiva. E após o casamento, Myra convidou o casal para irem para a casa dela, onde ela morava com a avó, o que eles acharam bem esquisito, eles ficaram bem confusos, porque como eu falei, Myra odiava com todas as forças David Smith. E ao chegarem lá, Ian também estava na casa e ele estava sendo legal, o que convenhamos, Ian era tudo menos agradável e legal. E isso, essas visitas, eles saindo juntos, acabou se tornando uma rotina e David e Ian, que tinham uma diferença de 10 anos, David 16, Ian 26, começaram a se tornar bem próximos. E na verdade, David até admirava Ian Brady porque ele sempre estava elegante, se vestindo muito bem, se comportando muito bem. E ele sempre falava sobre alguns assuntos que David nunca tinha ouvido falar na vida dele. Então, Ian Brady deveria ser extremamente inteligente. O que ele realmente era, mas ele tinha uns interesses um tanto quanto esquisitos. Lembram dos nazis? E de acordo com ele, David, Myra aparentava estar realmente e demonstrava ser completamente apaixonada por Ian, enquanto Ian apenas parecia que a tolerava. Maureen e David, apesar de terem ficado surpresos com a aproximação, eles amaram, porque para eles isso significava que finalmente Myra estava aceitando o relacionamento dos dois, mas a coisa não era bem por aí. Ian estava interessado na possível ajuda de David nos assassinatos e meio que queria que ele entrasse nesse esquema dos crimes perfeitos, apesar de Myra ser 100% contra isso, porque ela achava que aquilo do crime perfeito era uma coisa especial entre eles dois e isso os manteriam juntos para sempre. Mas pouco tempo depois, Ian começou a levar David e Maureen para os pântanos. Ainda em 1964, Myra e sua avó se mudaram para o bairro Hattersley, na Watersbrook Avenue. Nesse novo bairro, Myra e Ian ficaram bem populares entre as crianças, porque eles sempre eram muito gentis e legais e até brincavam com elas. Muitas dessas crianças frequentavam diariamente a casa de Myra e até mesmo algumas delas viajavam para os pântanos com os dois. O que, meu Deus,
A sorte é que nenhuma delas se tornou a vítima. Em outubro daquele mesmo ano, a filha de Maureen e David finalmente nasceu e ela foi chamada de Angela Dawn. E David até chegou a mudar de emprego porque ele precisava de mais dinheiro, considerando que ele agora tinha uma família para cuidar e para sustentar. E apesar de Myra e Ian continuarem visitando eles em Gorton, eles não demonstraram nenhum interesse em Angela, zero interesse, nada, considerando que ela era sobrinha de Myra. Um mês depois, no aniversário do desaparecimento de John Kilbride, um detetive chamado Joseph Mounsey, que havia acabado de ser promovido a inspetor-chefe, decidiu reabrir o caso e começar uma nova investigação. Ele imprimiu novos posters com a foto de John, na esperança de que alguém aparecesse com qualquer tipo de informação. Ele também fez uma reencenação do dia do desaparecimento no mercado em Ashton-under-Lyne, e mesmo nenhuma informação nova aparecendo, ele continuou super focado em solucionar o caso, entrevistando várias pessoas, principalmente as que conheciam John Kilbride e o haviam visto naquele dia. Nesse meio tempo, no Natal de 1964, enquanto todas as famílias estavam se reunindo, celebrando, aquela coisa toda, Myra e Ian estavam no pântano de Saddleworth planejando seu próximo assassinato, que dessa vez seria um pouco diferente. No dia seguinte, no dia 26 de dezembro, Ian deu de presente para Myra um CD que continha uma música específica, porque eles dois tinham um costume, um hábito, um tanto quanto esquisito e macabro, no qual eles em todos os assassinatos escolhiam uma música específica, e essa música seria tipo a trilha sonora. Então, todas as vezes que eles ouvissem essa música específica, eles conseguiriam reviver tudo. E Myra lhe deu um gravador, que seria usado em muito breve. Em seguida, Myra levou sua avó para a casa de um tio para ela ficar comemorando com a família. E enquanto isso, Ian ficou na casa arrumando tudo, porque dessa vez era ali onde o crime aconteceria. E dessa vez eles também gravariam tudo com a câmera e o gravador que Myra havia dado para Ian. E eles só tinham até as 9h30 da noite para fazer tudo, porque esse horário Myra deveria buscar sua avó na casa do tio. Os dois então saíram de casa e foram até um parque de diversões, segurando uma caixa repleta de doces, à procura da próxima vítima, que seria uma menina de 10 anos de idade chamada Leslie Ann Downey. Leslie era uma menininha muito tímida e ela praticamente só perdia essa timidez enquanto estava cantando ou dançando, que era algo que ela amava muito. Ela vivia com sua mãe, chamada Anne, o namorado dela, chamado Alan West, e seus 3 irmãos. Naquele dia, Leslie e seu irmão Tommy estavam muito animados para irem para o parque e eles iriam com seus vizinhos, mas quando eles bateram na porta, os vizinhos falaram que não iriam mais porque estavam muito doentes, e então eles decidiram ir sozinhos. E um tempo depois, o dinheiro deles acabou e ambos acharam melhor retornarem para casa. Mas no meio do caminho, Leslie decidiu que queria voltar e saiu correndo em direção ao parque, onde ficou olhando os brinquedos. E foi nesse momento em que Ian e Myra a avistaram, e quando eles perceberam que ela estava completamente sozinha, eles se aproximaram e perguntaram se ela se importaria em ajudá-los a carregar a caixa, repleta de doces, até o carro, porque aparentemente estava muito pesado. E como Leslie era uma garotinha muito gentil e muito alegre, ela super concordou e foi com eles. Mas quando eles chegaram no carro, eles perguntaram se ela poderia ajudá-los a carregar as caixas até a casa deles, e ela também aceitou. Ao chegarem na casa, Ian foi diretamente para o andar de cima para esperar por Leslie, e alguns minutos depois, Myra pediu para ela levar as caixas para o seu quarto, que ficava no andar de cima. E assim que Leslie entrou no quarto, Ian ligou a câmera, ligou o gravador e a tortura começou. Ele tirou várias fotos durante todo o momento, e a música de fundo, lembra aquela música específica que ele tinha dado para Myra? Era uma música de Natal. O quão doentio é isso? Leslie foi estrangulada e abusada sexualmente, e durante todo o tempo ela apenas pedia para eles pararem e chamava por sua mãe. E de todos, esse foi o pior, porque durante todo o tempo ela sabia exatamente o que iria acontecer, porque eles faziam questão de falar. E diferente dos outros, não existe contradição nenhuma, porque
Tudo foi gravado e durante todo o momento dá pra ouvir a voz de Myra. E essa gravação é tão pesada que no momento em que ela foi colocada no julgamento pro júri ouvir, a grande maioria começou a chorar e ela foi banida, então você não encontra essa gravação em lugar nenhum, o que ainda bem. E de acordo com Ian, quem estrangulou Leslie foi Myra, e que depois ela guardou a corda que ela tinha usado para isso como uma lembrança. Esse é o nível desses dois. Após o assassinato, Myra limpou todo o corpo de Leslie para poder se livrar de qualquer evidência e depois eles a enrolaram em um lençol e a levaram para o carro. E nessa hora, que deveria ser por volta das 8 horas da noite, eles pretendiam ir para o pântano para enterrar o seu corpo. Porém, estava nevando, então estava tudo meio que escorregadio e eles acabaram desistindo. E por conta disso, eles tiraram o corpo de Leslie do carro e colocaram em cima da cama de Myra e ligaram para a avó dela, de Myra, dizendo que eles não poderiam buscá-la porque estava nevando, então seria muito perigoso, e que a buscariam na manhã seguinte. E na manhã seguinte, antes de buscar a avó, eles foram até o pântano de Saddleworth para enterrar o corpo de Leslie Ann Downey. E eu esqueci de falar, mas na hora em que Leslie estava na cama de Myra, eles desceram, sentaram na frente da lareira com um vinho e ficaram refletindo sobre tudo aquilo enquanto viam as fotos que haviam tirado e ouviam a gravação como se fosse uma música. Nesse meio tempo, a mãe de Leslie Ann e seu namorado Alan West começaram a procurar Leslie por todos os locais, porque ela estava demorando muito para voltar para casa. E como eles não a encontraram, eles contataram imediatamente a polícia, que começou uma extensa busca, questionando todos os vizinhos, perguntando se alguém a havia visto, mas infelizmente nada. E mais tarde, assim como os casos anteriores de John Kilbride e Keith Bennett, eles focaram no namorado da mãe, Alan West, e ele foi considerado o principal suspeito do caso. E isso tudo, a situação de sua filha ter desaparecido e do seu namorado ser considerado o principal suspeito, sendo que ela sabia que ele não era, porque eles estavam juntos a noite inteira. Ela ficou muito mal, como eu imagino que qualquer mãe ficaria, chegando ao ponto de não conseguir nem comer e nem dormir. E Tommy, o irmão de Leslie, que havia ido com ela pro parque, se culpou pelo resto de sua vida, porque ele acreditava que se ele tivesse voltado com ela, ou se tivesse convencido ela a voltar para casa com ele, ela nunca teria desaparecido. Em abril, Myra trocou de carro para um bem similar, apenas pelo motivo de que seria arriscado eles continuarem com o mesmo carro sempre, o que poderia mais tarde conectá-los aos crimes, ou até mesmo alguma evidência sendo encontrada. E no mesmo mês, Ian passou a morar na casa onde Myra morava com a avó, que por sinal não gostava nem um pouco de Ian Brady, com toda a razão. Infelizmente, no final do mês, Angela Dawn, a filha de Maureen e David, acabou falecendo com apenas 6 meses de idade. E em seu funeral, por incrível que pareça, Myra demonstrou alguma emoção, ela até deixou derramar uma lágrima, mas rapidamente ela limpou e falou para Maureen e David para eles não mencionarem isso de jeito nenhum para Ian, que ela estava chorando no enterro de sua sobrinha, porque com certeza na cabeça de Ian aquilo significaria que ela era fraca. Depois do funeral, o quarteto foi diretamente para o pântano, o que eu acho tão doentio. Eles haviam acabado de perder a filha deles e Myra e Ian acharam que seria uma ótima ideia levá-los para o local onde 4 crianças haviam sido enterradas. E como se não pudesse piorar, o que sempre piora, Ian fez David subir em cima do túmulo onde estava enterrado John Kilbride. Ele literalmente falou para ele que aquele lugar era incrível para ver a lua, o que obviamente David não sabia. E nos dias seguintes, todos eles continuaram visitando o pântano, meio que se tornou o local deles. Em julho, Maureen e David se mudaram para Hattersley e praticamente se tornaram vizinhos de Myra e Ian, o que fortaleceu ainda mais a amizade entre os dois homens, deixando Myra extremamente enciumada, porque David, por exemplo, conseguia fazer Ian rir, sendo que com ela isso nunca acontecia. E ele passou a emprestar para David os mesmos livros que ele havia emprestado para Myra quando ele estava tentando convencê-la a cometer o crime perfeito.
E agora, após perder sua filha, David Smith passou a questionar o sentido da vida, da mesma forma em que Ian havia questionado quando ele perdeu sua cachorrinha. E eles iam ficando cada vez mais parecidos, com os mesmos pensamentos, podendo conversar por horas que nem percebiam. Até que um certo dia, como quem não quer nada, Ian perguntou para David se ele estava disposto a roubar um banco. E como David precisava do dinheiro, ele disse que sim. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que sim. Ele estava usando exatamente a mesma tática, passo por passo, de tudo que ele havia feito com Myra. Desde o comecinho, falar sobre o roubo, depois seguir para assassinato. Gente, a mesma coisa. E como o David realmente estava super empenhado, ele fazia até anotações sobre os bancos, sobre os horários que os seguranças não estavam tão presentes, onde as câmeras ficavam, tudo isso. E Ian começou aos poucos falar sobre morte e assassinato e o quão fácil seria matar alguém sem ser preso. E ele chegou até o ponto de falar que ele já havia matado uma pessoa, mas obviamente o David não acreditou. E então Ian falou, em vez de ficar quieto, que David já havia ficado em cima de um túmulo de uma de suas vítimas, o que novamente David não acreditou e achou apenas que Ian estava extremamente bêbado e que estava falando um monte de besteira, e isso apenas irritou Ian. E como eu falei, Myra não estava gostando nem um pouco disso, mas a esse ponto não era nem apenas porque ela estava com ciúmes, era porque Ian estava confiando muito em David, estava literalmente contando tudo pra ele, sendo que eles não tinham garantia nenhuma de que David não iria sair correndo e falar com a polícia. E é isso, gente. Essa foi a segunda parte do caso e a terceira vai sair amanhã. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então, até amanhã!